Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Na sociedade atual, vivemos sempre em busca de fazermos mais. E isso tem se confundido com produtividade e com sinônimo de sucesso. Muitas pessoas têm sentido, tanto no corpo físico quanto mental, os sintomas de viver uma vida cada vez mais acelerada. Mas será que é possível viver uma vida leve, mas também de muitas realizações? É sobre isso que eu quero conversar e refletir com você hoje. Mas antes da gente começar o nosso papo, gostaria de convidar você a participar do nosso Apoia-se. Então, se você acredita no nosso trabalho, se você gosta do podcast, com apenas R$ 10, você tem acesso a conteúdos exclusivos e mostra pra gente que a gente não está sozinho. Então, esse apoio pra gente é muito importante para a gente continuar esse projeto. Então, se você quer participar, clica no link que está aqui na descrição desse episódio e te esperamos por lá. E aí, para começar o episódio de hoje, gostaria de já deixar uma reflexão para você. Será mesmo que realização tem a ver com uma vida corrida? Muitas vezes, mesmo que inconsciente, a gente tem isso na cabeça. Então, a gente coloca para fazer várias coisas no dia, porque a gente acha que fazendo várias coisas e tendo um dia a dia corrido, a gente está sendo produtiva, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer e a gente vai ter muitas realizações. Mas será mesmo que isso é verdade? Eu, particularmente, acredito que não. Por quê? Porque muitas vezes você sim fez várias coisas, mas nada dessas coisas são importantes para você realmente, são importantes para realizar os seus sonhos. E por que eu quis começar falando sobre isso aqui? Eu quis começar desmistificando essa ideia de que correria é algo que você precisa ter. No meu trabalho, eu falo muito sobre o quanto é possível ter uma rotina mais leve. E aí, muitas mulheres já me trouxeram a ideia de que rotina mais leve passa uma impressão de que é uma rotina monótona, que é uma rotina sem ação e sem realização. Será que é isso mesmo, né? Não é essa a ideia que eu quero passar. Rotina mais leve para mim, e aí cada um aqui, né, vai ter a sua ideia sobre rotina mais leve, mas rotina mais leve para mim é eu ter paz, eu conseguir fazer as coisas que eu quero, e essas coisas que eu quero não necessariamente me trarão um estresse. Essas coisas que eu quero podem ser poucas coisas, mas são coisas que alinham com quem eu sou, me trazem autocuidado, tem a ver com os meus sonhos, que aí entram as realizações. Então, não é uma rotina que chega no final do dia eu falo, meu Deus do céu, que vida é essa que eu tô levando? Eu acho que é algo que a gente tem que lembrar quase que diariamente, principalmente nos últimos anos, e com a vida que nós somos convidadas a levar, é que nós não somos robôs, né? A gente tem a nossa própria vida, a gente tem nossa história, os nossos valores. Eu lembrei, inclusive, do filme do Charlie Chaplin, que ele fica ali na linha de produção e tal, e a ideia não é essa, né? Essa vida é para ser vivida e não necessariamente ficar nessa linha de produção, só vendo a vida passar e quando a gente pisca, a gente olha, cara, eu tô muito estressada. E também, né, tem a questão que eu falei na introdução, o quanto essa vida de correria e de fazer cada vez mais traz também sintomas físicos, porque aí a gente não descansa, porque aí a gente não respira, porque aí a gente vive um dia de caos. E uma coisa que também é importante desmistificar aqui é que muitas pessoas acreditam que a organização e o planejamento tiram a liberdade, tiram a fluidez da vida. E a ideia é totalmente o contrário. Quando você tem uma boa organização e um bom planejamento, você consegue ter maior previsibilidade das coisas que vão acontecer e também entender quais são realmente as tarefas que são importantes para você incluir no seu dia. Então, quando você não tem organização, você vai fazendo, 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 sem olhar o que é importante realmente para você, e aí você chega no final do dia exausta. Quando você tem planejamento e essa previsibilidade que eu falei, você sabe que terça você vai fazer tais coisas, que quarta você tem um tempinho a mais de descanso,
que o final de semana é para o seu descanso, porque os outros dias você já sabe que você conseguiu fazer o que você precisava. Então, a ideia do planejamento é te dar mais liberdade. Então, quis trazer isso para vocês, porque eu acredito que se planejando, você consegue ter essa leveza e consegue também ter a realização. Eu acho que no fim é um equilíbrio dessas duas coisas. Eu não sei vocês, mas por muito tempo eu senti culpa por descansar. Culpa por estar vendo Netflix, culpa por sair com minhas amigas. Eu lembro um dia que foi muito marcante para mim, que uma época que eu trabalhava no meu quarto, então tinha uma mesinha do lado da cama, e eu comecei a fazer o Desperta da Mulher, que é a minha empresa, e aí eu comecei a fazer as coisas e falei, cara, eu tô exausta, né? Eu preciso assistir um Netflix, vou assistir alguma coisa, sei lá. E aí eu desliguei tudo e deitei na cama. Só que aí ficava na minha cabeça, meu Deus, mas você tem tanta coisa para fazer, você, né, não dá e tal, você tem que desligar essa televisão, vai trabalhar e tal. E aí naquele momento eu falei, cara, se eu não descansar agora, eu vou surtar, vou entrar em parafuso. E aí eu percebi naquele momento quanto a cobrança estava sendo muito grande, para que eu trabalhasse muito, para que eu não descansasse, porque, de novo, às vezes não é consciente, mas essa ideia de fazer mais está muito presente na gente, né? Mesmo eu que já fazia minha organização ali, eu tinha inconscientemente ainda essa ideia. E foi naquele momento que eu percebi que não dava, que eu precisava fechar os olhos para muitas coisas que eu tinha para fazer, para poder descansar, para poder ter meu lazer. E para criar essa vida mais leve, além do planejamento que eu já falei antes, eu acredito que algo essencial é você estar presente. E eu sei que é desafiador estar presente no mundo atual, onde a gente tem tantos gatilhos para sair do momento presente, onde a gente tem tantos gatilhos para pensar no depois, para relembrar o passado. Então, esse é um desafio que eu estou me propondo esse ano, inclusive, de estar mais presente. E estar presente é desde você separar um momento do seu dia para simplesmente respirar, se perceber, olhar para o seu corpo, ou quando você estiver com amigos, você desligar o celular, não olhar para o celular, ou até mesmo quando você estiver no seu momento de alimentação, em vez de fazer outras coisas, perceber como você come, perceber a sua mastigação, estar presente, percebendo os sabores dos alimentos. E eu sei que parece besteira, mas a gente faz essas coisas muito no automático, né? A gente vai para o trabalho no automático, a gente olha o caminho, na verdade a gente anda sem olhar o caminho, porque aquilo já é habitual para a gente nem percebe mais como que é o caminho que a gente anda no dia a dia. Então essas pequenas coisas que são simples, elas te trazem para o presente. Além de estar presente, você pode praticar a gratidão. Eu sei que parece clichê, mas é algo que ajuda bastante a gente. E é interessante que quando você começa a fazer esse exercício de estar mais grata, você também fica mais presente. Porque aí você começa a reparar em coisas que antes era natural para você, mas que você não reparava. Se desafie a colocar 3 coisas por dia pelo qual você é grato. Esse exercício vai fazer com que você pense melhor nas coisas que aconteceram, que foram boas, porque falar o que não deu certo a gente fala de letra, né? Mas agora, agradecer o que aconteceu, agradecer as coisas que a gente realizou, às vezes a gente esquece. Falei aqui como construir uma vida mais leve, práticas que você pode ter para começar a construir essa vida, mas e a realização? E a ação? Além do planejamento, que eu já falei antes, da organização, tenha metas realistas, que são possíveis de realizar. Aqui, eu acho que é importante que você coloque uma meta desafiadora, mas que não seja impossível. Desafiadora para que te dê aquela sensação de, cara, eu preciso correr atrás, né? Para que você não fique estável também, para que você não seja fácil demais. Eu acho que o desafio ele é importante nesse momento, mas que seja também perto da sua realidade. Não adianta você colocar lá como meta que você quer um faturamento de 100 mil reais amanhã, sendo que hoje você não fatura nem 1.000.
Então, pense, sonhe grande, mas também com o pé no chão, com o que é possível para hoje, porque o passo, ele é dado um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Então, pense no que te desafia, mas pense também no que você consegue realizar, no que é possível com as ferramentas que você tem. Quando a gente olha o Instagram e redes sociais no geral, é muito comum que a gente se compare a outras pessoas. Então, você que é empreendedora pode se comparar a outra empreendedora, ou você que tem uma meta específica, que seja pessoal, você se compara a outra mulher. E aí, você tem que lembrar que cada uma de nós tem uma história diferente, uma história de vida diferente, valores diferentes e ferramentas disponíveis diferentes. O que eu quero dizer com ferramentas disponíveis diferentes? Se eu, empreendedora, que trabalho sozinha, me comparo com a Bianca, da Boca Rosa, você acha que isso é justo comigo? Você acha que eu tenho as mesmas ferramentas que a Boca Rosa teve não, né? Que a Boca Rosa tem hoje? Isso não seria bom para mim, porque eu ia ficar me comparando. Essa comparação poderia me travar e eu não sairia do lugar. Então, pense sempre nas ferramentas que você tem disponível. A Bianca é um exemplo muito grande para mim, mas eu sei que dentro da minha realidade, a gente tem vidas totalmente diferentes, a gente tem uma estrutura de empresa completamente diferente. Então, ela se torna uma inspiração para mim, mas ao mesmo tempo eu sei que aquela não é a minha realidade, pelo menos não ainda. E olha que importante a gente fazer esse tipo de reflexão, porque muitas vezes a gente se compara, a gente se cobra, e isso nos para, ou isso faz com que a gente faça cada vez mais, achando que a gente vai chegar lá onde aquela pessoa está amanhã. E não, cada um tem o seu processo. Então, se inspire em outras pessoas, sim, se inspire em outras mulheres, mas ao mesmo tempo pense, o que eu, dentro da minha realidade, posso fazer hoje para me deixar mais perto de onde eu quero chegar? E aí, um passo de cada vez, você vai chegando e realizando o que você quer. E por fim, vou deixar uma sugestão para que você reflita como você tem levado a sua vida. Qual o pequeno passo que você pode dar para que te dê mais leveza, para que te dê uma paz maior, né? Para que você não fique nessa correria, estressada, tendo uma vida caótica, e para que ainda assim você tenha uma vida de muita realização. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha trazido conforto para você e ainda assim um desejo de poder realizar todos os seus sonhos. Beijos e até mais!